Outro dia, eu estava tranquilamente com minha agenda semanal toda organizada, tudo certinho, quando de repente recebo o bate-sinal. Um e-mail me dizendo que o jornal É o Mundo queria fazer uma reportagem sobre o lado psicológico da Ilha das Tentações. Eu precisava responder a algumas perguntas até o meio-dia do dia seguinte. Na verdade, eram perguntas muito interessantes, que levam a boas reflexões e realmente respondem a muitas dúvidas e inquietações que surgem quando assistimos a esse programa. E que muitas vezes vocês me perguntam. Então, quando essa reportagem tão legal foi publicada, pensei, e se eu compartilhar essa informação, vocês também podem? E assim encerramos com chave de ouro esta 9ª edição de A Ilha das Tentações. Escolhi as perguntas mais interessantes e diferentes do que costumo dizer aqui. Em outros vídeos, compartilharei minhas respostas com vocês. Mas também quero que você reflita, que investigue, que pense, o que você responderia, o que você percebe, qual é a sua interpretação de tudo isso e qual é a sua opinião. Já que gostemos mais ou menos desse programa, o fato é que ele se tornou um verdadeiro fenômeno social. E fala sobre o que as pessoas temem, o que as pessoas desejam, o que preocupa as suas mentes. Se existe amor para a vida toda, se é possível amar sem sofrer, por que julgamos tanto os erros dos outros e não os mesmos erros em nós? Por que é tão difícil sair de um relacionamento que nos faz extremamente infelizes, o que leva as pessoas a se exporem a tamanha tortura? Circo? Porque parece que nesses programas se romantizam comportamentos patológicos como o ciúme, a possessividade, o controle, a manipulação? Inscreva-se. Primeira pergunta. Do ponto de vista psicológico, por que A Ilha das Tentações é um experimento tão impactante sobre relacionamentos amorosos? A ponto de comentar os comportamentos vídeo por vídeo? Bom, para mim, A Ilha das Tentações funciona como um projetor emocional, ou seja, expõe na tela de forma muito mais intensa conflitos, padrões e dinâmicas que psicólogos como eu vemos diariamente no consultório. E bom, na vida humana, sim. O programa é projetado com certas condições ambientais e com uma série de parâmetros específicos, e também com uma seleção muito boa de perfis, que fazem com que tudo seja muito mais intenso, muito mais exagerado e muito mais rápido. Mas o importante é isso. Mesmo que seja uma hipérbole, o que aparece ali não é estranho ao humano, ao cotidiano. São os mesmos ingredientes que vivemos em qualquer relação: insegurança, impulsividade, necessidade de validação, feridas não resolvidas, medo de ficar sozinha, comparação, orgulho, vingança, reparação. Só que aqui é como se o volume estivesse no máximo. E é justamente por isso que vicia tanto, porque mesmo que às vezes pensem que analisar um reality show é uma bobagem, sim, me dizem isso com frequência e até questionam se eu realmente tenho o diploma. Vejo como uma oportunidade poderosa para as pessoas se verem refletidas, pois é diferente de uma explicação teórica e abstrata. Algo de psicologia que você pode entender racionalmente faz sentido, mas quando você vê, é significado, ilustrado com exemplos. Assim se compreende, se integra muito melhor. Porque o que eles vivem diante das câmeras de uma forma muito dramática é o que as pessoas comuns vivem no seu dia a dia. Só que fora acontece de forma muito mais discreta, sem holofotes e, claro, sem milhares de pessoas julgando e criticando. Por isso, eu como psicóloga acho muito mais interessante explicar psicologia a partir de exemplos reais ou de exemplos fictícios, mas a partir de algo que possamos ver projetado, aquilo que está dentro de nós. Porque senão, por mais que eu te explique de forma teórica, talvez você consiga se conectar com isso, mas não é a mesma coisa. Porque aí existem uma série de defesas de pontos cegos e simplesmente tudo se entende melhor de forma prática. Certo, isso é interessante, porque muitos comportamentos claramente prejudiciais são romantizados dentro do programa. Você é normal. O pobre Álvaro teve que aguentar um monte de insultos. Isso, eu acho que tem muito a ver com uma espécie de ideia social, um conceito que temos enraizado, que é que os casais que se escolhem, entre aspas. Apesar das maiores dificuldades, mais conflitos, dramas, dor, rupturas, são as que têm um amor mais autêntico, mais real. Como se quanto mais sofrimento, maior a prova de que esse amor é de verdade. Por isso tem gente que interpreta que se um casal termina 1000 vezes e depois sempre volta, é porque o deles é especial, que é a sua pessoa, que vocês estão destinados. E ao mesmo tempo, também temos uma ideia, uma suspeita cultural, de que um relacionamento tranquilo, simples, onde tudo flui, onde não foi preciso lutar, onde há respeito, calma, estabilidade, onde tudo é fácil.
como se fosse menos especial, autêntico ou profundo. Se mostra um filme sobre um casal com muitos altos e baixos e conflitos, como Chuck e Blair, de Gossip Girl, e você vê que eles acabam juntos e sente uma emoção enorme. Por outro lado, te mostra um casal que desde o início se entendeu, teve tudo claro e esteve bem. E você diz, ok, como se um casal fácil não colocasse o seu amor à prova, e um casal difícil confirmasse isso. Então, quando vemos na tela, ou na nossa própria vida, uma história que sobrevive a coisas muito difíceis, isso alimenta uma fantasia muito poderosa. A do amor épico, um amor que aguenta tudo, que vence obstáculos, que é testado no sofrimento. E claro, dentro desse roteiro, comportamentos prejudiciais são interpretados como parte do romance. Não é que ele se importe demais, é que dói porque ama, é que eles estão lutando. Apesar de tudo, é claro, em um relacionamento pode e geralmente há alguma dificuldade ou outra. É saudável reconhecer as dificuldades, trabalhá-las em equipe e não desistir na primeira tentativa. Mas passar por constantes dramas, idas e vindas, incertezas, faltas de respeito, traições, não torna o amor mais autêntico, simplesmente aumenta o apego. Pergunta polêmica. Vocês concordam comigo? Por que acham que as pessoas se identificaram tanto com o fim de um relacionamento de 11 anos? Ela está se referindo ao caso de Dário e Almudena, que acho que foi o mais marcante desta edição. E aqui eu disse que, sinceramente, não acho que as pessoas, que o público, tenha se identificado com esse relacionamento. No máximo, acho que o que fizeram foi simpatizar. Talvez não se conheça a diferença. E as palavras são usadas de forma indistinta. Há uma diferença psicológica importante, por isso recomendo que preste atenção ao conhecer alguém. Simpatizar é se colocar no lugar do outro e tentar entender o que ele vive, o que o move, seus medos e necessidades. Mesmo que você não goste do que a pessoa faz e não concorde com isso. Agora, simpatizar é se sentir emocionalmente ativada pelo que está vendo. Pena, raiva, indignação, vontade de proteger alguém, mas sem aquele esforço ou capacidade real de compreender. A simpatia geralmente é mais sobre me dói o que vejo, ou me indigna, ou me sinto identificada. E por que eu digo que aqui houve mais simpatia do que empatia? Porque se houvesse empatia, as pessoas teriam feito perguntas. Em vez de julgar, atacar ou criticar, poderiam ter se perguntado: o que leva ela a agir assim? Que medo ou ferida há por trás? O que tenta regular ou não consegue lidar? Mas, na verdade, o que vimos foi uma indignação visceral e uma crítica, e como um desejo de punir. E por que isso acontece? Porque um relacionamento de 11 anos, ainda mais estando juntos desde a adolescência, ativa uma fantasia coletiva muito forte, a ideia de amor para sempre. Aquele em que, se você cresceu com alguém, se estiveram juntos desde pequenos, esse amor é inquebrável e tem que durar para sempre. Esse casal representava algo que vemos com pouca frequência hoje em dia, então é como uma espécie de relíquia, algo ao qual nos agarramos. Então, claro, quando essa história se rompe, não é que eu esteja sofrendo por eles ou por ela, mas isso está tocando as pessoas. No seu medo e dor, esse receio de ser decepcionado por alguém em quem confia ou pensava conhecer, esse medo de que o amor verdadeiro para a vida toda ou a longo prazo não exista, ver que até mesmo o que parece mais bonito à primeira vista pode desmoronar, e aqui acontece algo muito humano. Em vez de tolerar essa incerteza e essa dor e tentar empatizar com eles, muita gente transforma isso em raiva e projeta para fora. Você não está realmente empatizando com a situação delas, né? O que te irrita é que não seguem o roteiro que você quer para confirmar seus desejos. Portanto, você não está empatizando, está simpatizando, porque o caso e a vivência deles mexem com algo seu. E então você se importa, mas não se importa por eles, se importa por você mesma. Essa é a diferença entre simpatia e empatia. Uma pessoa com empatia pode se solidarizar e ajudar alguém, independentemente das suas características e do seu contexto. E uma pessoa com simpatia provavelmente vai ajudar. Somente aquela pessoa que lhe lembra a sua própria história ou reúne características de que ela gosta, isso não é uma empatia genuína. É um me interesso por você, mas porque estou me interessando por mim mesma. E com isso, não quero dizer que, como psicóloga, eu acho que o amor não é para sempre, não é sobre isso, pelo contrário. Eu acredito em relacionamentos duradouros, acredito no compromisso.
E acredito que, se você está com a pessoa certa e realmente trabalha a nível emocional, é totalmente possível ter um parceiro para a vida toda e ser feliz. Mas nesse caso, dava pra ver que nenhum dos dois estava bem nesse relacionamento e que estavam se prejudicando e se machucando por se apegar à ideia de que isso tem que dar certo, de qualquer jeito. A verdade é que alguns relacionamentos, por mais doloroso que seja, não podem ser consertados. Às vezes, o mais saudável é terminar, mesmo não sendo fácil ou romântico. Certo, essa eu gosto muito, porque vocês sabem que eu gosto desse lado da psicologia. Um pouco mais de autocrítica, de responsabilidade, de introspecção, de olhar, de se olhar pra si mesma. A que você atribui o fato de que os participantes tenham diferentes critérios quando são eles os infiéis em comparação a quando é o parceiro? Eu adoro. Eu realmente gostava daquele garoto, mas eu não me deixei levar e ponto. Mas você fez isso de propósito pra me machucar. Aqui influencia muito um viés cognitivo chamado viés ator-observador. Basicamente, significa que quando observamos e julgamos nossos próprios comportamentos, tendemos a explicá-los pelo contexto. Eu estava vulnerável, estava sozinha, tinha sofrido muito, tinha esses problemas. Mas quando julgamos o comportamento do outro, tendemos a explicá-lo pela personalidade dele ou pela má vontade. Ela é egoísta, não tem valores, é desleal. E por que isso acontece? Muito simples, porque nós temos acesso direto à nossa intenção, aos nossos sentimentos, aos nossos matizes internos, às nossas lembranças. Estamos em nossa própria mente, o que nos torna mais compreensivas conosco mesmas, pois temos mais informação e perspectiva. Já do outro, só vemos o resultado, o que é visível, o comportamento. Não estamos na cabeça dele. E, além disso, as atitudes dele nos afetam emocionalmente, especialmente se somos, nesse caso, sua parceira. Dessa forma, acabamos interpretando isso de maneira mais dura e mais contundente. Porque, novamente, as ações dele impactam em nós e estamos conectadas com o nosso mundo interior, não com o dele. Por isso, sempre que alguém nos explica seus antecedentes, seu contexto, como se sentia, geralmente a empatia aumenta ainda mais. Também por isso eu sempre tento nos meus vídeos explicar o histórico psicológico das participantes, não para justificá-las, que ninguém me paga, nem faço parte de nenhuma associação em defesa de ninguém, mas porque sempre o mais cômodo e fácil é julgar, criticar. Mas eu acho que, se estamos aqui para sermos pessoas melhores, parte desse exercício é nos colocarmos no lugar do outro e entender o seu contexto e o seu mundo interior. Com isso, as pessoas costumam empatizar mais com os participantes e julgá-los menos após ver meus vídeos, o que me deixa feliz. Obrigada. Mas também a esse hábito de julgar mais a infidelidade do outro e justificar a própria se soma algo muito importante e muito humano. Veja, nosso cérebro não está preparado apenas para sobreviver fisicamente, em termos de vida ou morte, mas também para sobreviver em relação à autoimagem, para proteger essa coerência interna, sentir que eu sou uma boa pessoa, que minhas decisões fazem sentido, que eu não faço coisas ruins para os outros. Também é uma forma de sobrevivência psicológica, nos faz sentir em paz, que tudo está bem. Por isso, quando fazemos algo que pode colocar em risco a nossa própria imagem e nossas crenças sobre como somos e como agimos, o cérebro pode criar várias armadilhas. Minimiza, justifica, omite informações ou simplesmente evita olhar para aquilo que nos coloca em uma situação ruim. É assim que surgem os famosos pontos cegos, aspectos sobre nós que todos percebem, menos nós mesmas. Não é por hipocrisia, falsidade ou vontade de enganar, mas porque isso realmente acontece. Não somos tão críticas com nosso comportamento, não percebemos contradições óbvias para os outros, e assim é fácil adotar 2 pesos e 2 medidas. Se eu sou infiel, minha mente transforma isso em um erro compreensível, razoável, lógico. Mas se é a minha parceira, então já é uma traição imperdoável. E isso fala sobre a qualidade dela como pessoa, certo? Outra pergunta: como a humilhação pública afeta a autoestima e a identidade pessoal? Qual é o impacto psicológico de ver sua parceira te trair em um contexto de exposição massiva? Isso é um fracasso. 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 Fracasso. Isso é um fracasso. Isso. Vamos ver o que vocês acham e me digam. Como vocês viveriam isso? Lado. Temos essa retraumatização. É diferente saber da infidelidade do parceiro por descobrir ou ser contado, do que presenciar a infidelidade. E outra coisa é ver isso e ter que reviver e rever uma, outra e outra vez, ver na tela repetidas vezes. Que isso circule em vídeos, que viralize, que as pessoas enviem, que um país inteiro esteja comentando e te digam coisas por causa disso.
A dor não pode ser processada uma única vez e integrada. Ela está sendo reativada e revivida várias vezes. E isso, além de dificultar o luto, pode desencadear ansiedade, ruminação, pensamentos obsessivos, até mesmo transtornos de estresse pós-traumático. O que eu tinha? Ansiedade e ataques de pânico. Eu sentia meus pais e Raul como desconhecidos. Eu sabia quem eles eram. Sabia que deveria ter carinho por eles. Mas eu não sentia. Porque além disso, temos esse componente do julgamento alheio. Como sabemos, parte do nosso autoconceito, da nossa autoestima, também é construída através do olhar dos outros. Com o que o ambiente nos devolve e como nos trata, o que isso diz sobre nós, sobre o que fazemos. Então, claro, uma infidelidade, uma traição, que sua parceira te decepcione, que seu relacionamento acabe ou seus próprios erros. Dói e afeta muito mais quando existe um olhar externo que não só observa, mas também julga, critica, aponta e dá lições. Isso pode te fazer duvidar da sua própria percepção, de como você processou, de como você concluiu, de como você integrou. É como se você tivesse passado por um acontecimento traumático na sua vida e, através da reflexão, de elaborar, da terapia, você tivesse integrado isso de uma maneira. Mas acontece que há milhares de pessoas vendo isso uma e outra vez, e elas tiram conclusões e interpretações diferentes, e até questionam as suas próprias. Então você pode acabar ficando meio maluca. Será que eu exagerei? Será que estou reagindo direito? E se eu reagir, como devo reagir? Eu realmente vivo as coisas? Não é verdade e eu me engano. E se eu deveria ter feito de outro jeito? E se, na verdade, a culpa foi minha? A ferida deixa de ser íntima e passa a ser social. E, além disso, isso me leva até um ponto bastante delicado. Quando a pessoa decide perdoar essa traição ou esse erro do seu parceiro, mesmo em uma vida anônima, perdoar uma traição geralmente traz desaprovação do entorno, críticas, pressão. Então, imagina o que é quando um país inteiro te viu nessa situação, te viu sofrer. Talvez tenha simpatizado com você, te protegido, te defendido, e depois, de repente, ver como você volta para a pessoa que te traiu, com quem todos ficaram tão indignados. Perdoar uma traição ou voltar com seu parceiro é uma decisão muito íntima, muito pessoal. Às vezes pode ser a escolha certa, mas com certeza não é uma decisão fácil. O ideal seria que isso fosse feito com acompanhamento profissional, porque envolve processos complexos e, claro, o julgamento social não ajuda. E, claro, há tudo isso. Além disso, há um componente de vergonha. Quando alguém nos machuca muito, quando estamos em uma situação limite, quando sentimos muita pressão psicológica, quando estamos mal, podem surgir facetas nossas que não conhecíamos, comportamentos que não representam a nossa normalidade, coisas com as quais não nos identificamos ou das quais não nos orgulhamos. Todos nós, nos nossos momentos mais sombrios, já tivemos reações que, vamos ser sinceras, preferimos deixar para trás. Agora imagina que o seu pior momento de maior vulnerabilidade, de dor, de impulsividade, de descontrole, fica gravado, televisionado e compartilhado para sempre. Isso pode ser psicologicamente difícil, porque você não só tem que processar a traição, o término, tudo o que viveu, mas ainda por cima conviver com uma versão pública de si mesma em um momento de máxima vulnerabilidade. Não é brincadeira, né? Agora vamos a uma pergunta mais prática ou terapêutica para aplicarmos em nós mesmas. Que papel desempenham o ciúme, o controle e a possessividade nos casais que participam? É comum nessas pessoas aparecerem com tanta frequência e facilidade comportamentos como vingança, dor, ridicularizar, humilhar, infidelidade, controle e possessividade. Tudo isso nos mostra simplesmente que são pessoas que não possuem outras estratégias e ferramentas para lidar com essas emoções incômodas e dolorosas. Digamos que é como um recurso fácil. A solução fácil a curto prazo que traz um alívio. Você desabafa, sente controle, sente que volta a se sentir forte. Mas, a médio e longo prazo, sabemos que o que fazem é envenenar o vínculo, a relação e a si mesmo. A análise funcional do comportamento explica bem isso, mostrando como padrões de aprendizado se reforçam. Sinto desconforto, medo, insegurança, ameaça, vulnerabilidade. Então, gerencio essas emoções negativas com esses comportamentos patológicos. Me vingar, ser infiel, controlar, trair. Esses comportamentos. Eles diminuem minha ansiedade e desconforto, trazem alívio e fazem sentir que retomei o controle sem me sentir frágil. E então, o que acontece? Que esse alívio, essas consequências agradáveis, o que fazem é reforçar esses comportamentos patológicos. E como sabemos, quando um comportamento patológico é reforçado, o que acontece é que esse padrão e aprendizado ficam mais rígidos e difíceis de mudar.
tornando-se aos poucos sua principal forma de regulação. Por isso, na terapia não se trata de dizer para a pessoa não faça isso, está errado, porque a pessoa já sabe disso. E reprimir comportamentos não serve para mudá-los, mas sim, entre outras coisas, trata-se de oferecer alternativas. Para que no momento em que surge essa ativação emocional desagradável que leva a controlar, humilhar, etc., ela possa obter outras ferramentas e outros comportamentos que mudem esse padrão. Aprender a comunicar o que você sente, expressar vulnerabilidade, revisar se sua emoção está justificada, se pode haver outra explicação, apoiar-se em amizades, expor-se a esse desconforto sem precisar fazer nada no momento. Dessa forma, pouco a pouco, seu cérebro vai te pedir menos automaticamente. Que você adote esses comportamentos patológicos ao sentir desconforto, mas também encontre formas mais funcionais de lidar com isso. É fundamental ter isso em mente. Ao observarmos pessoas e comportamentos assim na vida real, podemos apontar que são prejudiciais. Isso é necessário. Mas além de rotular alguém como tóxico ou problemático, é bom entender que muitas vezes essa pessoa está tentando lidar de forma disfuncional e inadequada. Uma emoção que qualquer pessoa pode sentir. Então, a diferença não está em alguém sentir ciúmes ou sentir medo ou sentir insegurança. A diferença está em quais ferramentas e estratégias essa pessoa usa para lidar com isso. É nesse momento que se aprende a trocar comportamentos patológicos por estratégias mais funcionais para o relacionamento e para si mesma. Agora vamos para a última. Perguntam sobre Montoya, o que não esperava, mas tudo bem. Perguntam sobre ele como exemplo, não especificamente, em casos como o de Montoya. O que acontece psicologicamente quando uma pessoa se transforma em um personagem antes de ser um ser humano? Bem, aqui se juntam dois elementos-chave. Por um lado, o que a pessoa já traz, sua idiosincrasia, que combina muito com o que o casting procura. E por outro lado, o que é feito com essa pessoa no nível social e midiático. Por parte do casting, se você prestar atenção e já entende um pouco de psicologia, em todas as edições eles escolhem um ou dois perfis com traços histriônicos. O que isso quer dizer, caso nunca tenha ouvido antes? Resumidamente, são pessoas para quem a atenção não é apenas algo que elas gostam, mas sim uma confirmação de existência. Se elas não se sentem relevantes na mente do outro, se percebem indiferença, surge muita angústia. Por isso, às vezes, preferem ser odiadas do que se sentirem ignoradas. Por isso, são capazes de adotar qualquer tipo de comportamento escandaloso, mesmo que seja muito questionável ou condenável. Prefiro que você me odeie do que não saiba que eu existo. São perfis, portanto, que tendem a polarizar. Ou você os ama ou os odeia. Porque a necessidade central deles é se sentirem significativos. E geralmente são muito expressivos, dramáticos, teatrais, intensos. Suas emoções flutuam facilmente, de uma maneira um pouco superficial. E eles têm facilidade para serem muito encantadores, muito sedutores. E para sustentar qualquer tipo de papel, se isso garantir presença e atenção. E agora vamos para esse segundo elemento. Como a sociedade e os meios de comunicação reforçam isso? No final, os personagens ou os participantes mais conhecidos em cada temporada não são os que mais refletem, os que mais amadurecem e evoluem, ou os que se comportam com mais valores. São simplesmente os que dão mais espetáculo. E pode ser que no começo recebam hate, consequências negativas ou críticas por esse comportamento extremo ou escandaloso. Mas a lição que eles tiram é que a médio e longo prazo, esse comportamento é benéfico para eles, porque acaba sendo reforçado. Embora no começo sejam criticados, no final são eles que recebem mais atenção, mais dinheiro, oportunidades, posicionamento. E como sabemos, tudo aquilo que é reforçado se potencializa. Nós potencializamos, sem perceber, aquilo que a sociedade, as pessoas, o ambiente reforçam em nós. Se validam essa versão dramatizada e, com o tempo, começa a acontecer algo delicado. A identidade pública, o personagem, acaba engolindo a identidade, a pessoa real. A ponto de que pode até ir se esquecendo de quem era fora desse personagem, desse papel, ou dessa versão caricaturada, exagerada. E aos poucos vão deixando de lado talvez outras facetas de si mesmas. Mais tranquilas, mais íntimas, mais autênticas. Pelas quais, na verdade, também pode ser um ser humano valioso, reconhecido, valorizado. Mas, claro, não recebem a mesma atenção. Além disso, o que ocorre aqui quando esse foco diminui, pois sempre é uma onda que sobe e desce. Quando já não há câmeras, quando já não há espectadores, quando já não há aclamação, então a pessoa pode tentar voltar a funcionar de forma mais serena, mais natural, mais autêntica. E aí começa a surgir uma sensação de vazio.
Se eu já não sou esse personagem, então quem sou eu? Se o sucesso que eu tive veio de exagerar, dramatizar ou interpretar um papel, então o que acontece se eu volto a ser eu mesma? Como posso ser querida, notada e valorizada agora? Esse choque é complicado, pois não é só a atenção, o dinheiro ou outra coisa que diminui. É que o suporte da identidade pode desmoronar, e aí podem surgir crises importantes. Ansiedade, quedas fortes, sintomas depressivos, crises de identidade. Porque a pessoa não tem um mapa interno disso que não dependa do personagem. E esse é um pouco o truque ou o problema do histriônico. Quanto mais você depende desse olhar externo para se sustentar, mais frágil e vulnerável você se torna quando esse olhar muda de foco. E bom, por último, me perguntaram o que isso diz sobre nós como sociedade, que esse formato faça tanto sucesso. E bom, para não alongar mais esse vídeo, concluo dizendo que se esse programa faz sucesso, se esse programa tem demanda, é porque existe uma necessidade na sociedade. Todos nos preocupamos com dependência emocional, ciúme, infidelidade, solidão e términos de relacionamento. É algo que praticamente todas as pessoas em algum momento da vida experimentam, sofrer por amor. E o que acontece é que, no final, os relacionamentos de casal acontecem em ambientes íntimos, cada um na sua casa, na sua vida. Nós não temos acesso visual a como são essas vivências e essas situações que tanto tememos. Geralmente, nós não temos acesso para ver o processo de alguém ser infiel ao seu parceiro. Também não vemos como alguém reage à sua própria infidelidade. São eventos de âmbito muito privado. Então, como o nosso cérebro precisa sentir controle que está preparado para aquelas ameaças potenciais? Por isso, ele adora ter acesso a essas realidades que costumam ser tão privadas. Porque assim, de certa forma, ele pode se ver refletido, pode refletir, pode se preparar, pode pensar em como interpretaria isso, como reagiria, como minha parceira agiria nesse caso. De certa forma, isso faz a gente sentir que tem controle sobre algo que nos assusta e preocupa bastante. E o que está por trás disso é que existe um interesse muito grande pela psicologia do casal, por nos entendermos e compreendermos os relacionamentos e seus frequentes fracassos. Será que realmente conhecemos psicologia do casal? Bem, há muitos livros, cursos, o que quiser. Mas algo que o programa ensina é que sim. Queremos ver esse ponto psicológico do casal, dos relacionamentos, mas queremos ver de uma forma humana, autêntica, intensa, emocional, prática. Acho melhor, em vez de criticar o sucesso desses programas ou dizer que a televisão está ruim e questionar quem assiste, repensar essa postura. Ou, que lixo! Talvez devêssemos nos perguntar por que esses programas fazem sucesso. Gostando ou não, vocês sabem que não sou fã de realities. Devemos nos perguntar o motivo, o que está por trás disso, qual necessidade existe e como podemos atendê-la. Da minha parte, eu faço vídeos porque, como sempre, o mais fácil é criticar e julgar, e não tanto contribuir e construir. Então é isso. Espero que você tenha gostado deste vídeo, vou adorar ler nos comentários suas respostas, suas opiniões, suas reflexões. Com tudo isso, tem algumas perguntas que eu não coloquei, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Você pode procurar o artigo na internet e, como sempre, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!